Olá, alunos e alunas! Bem-vindo a mais uma aula de ciências. Vamos lá? Vamos ver o que a turma preparou aqui hoje para vocês. A aula de educação física foi um sucesso, né? Agora, a gente, nessa aula de ciência, vai dar para vocês relaxarem um pouquinho, descansar de tanto movimento que vocês fizeram. Eu também estava torcendo ali, né? Só não vou dizer para quem, né? Mas eu estava torcendo ali na questão desse jogo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito do aplicativo. É isso, gente? Então, aí vai ser colocado na tela e vocês vão poder apontar, né, a câmera de vocês para o QR Code. Ou para quem tem iOS ou para quem tem o celular Android, ok? Então, é muito importante para fazermos essa interação, né? O professor Revoredo estava colocando aí que vocês estavam todos animados, participando bastante. Então, vamos continuar nessa participação. E quem não baixou ainda, baixa aí o aplicativo, pessoal. Mas, para mostrar que a gente vai ter essa interação ao vivo, eu vou convidar aí a professora Cláudia para ela já dar as boas-vindas e dizer quem é que já está aqui conosco, Cláudia. Fala aí, Cláudia. Olá, professora Isabel, tudo bem com vocês, alunos? Nós já estamos aqui com a presença de Andresa, de Aline, já estão aqui adorando essa aula dos professores de educação física. Eu também adorei, estava ali já torcendo também, como diz a professora Isabel. Então, lembrem-se também, gente, de baixar esse aplicativo para que nossas aulas sejam mais interativas, possamos compartilhar com vocês, tá certo? A Andresa está dizendo, oba, Andresa, que bom que tu estás aí participando. O João já chegou dando bom dia, professora, está muito feliz, perguntando como nós estamos. Foi a Andresa perguntou como a gente está. Então, a gente está muito bem aqui, porque, como eu disse a vocês, nossas aulas são preparadas com muito carinho para vocês. Vamos lá, pessoal. Olha que bom, né? Estamos bem, né? Melhor ainda com essa interação de vocês. Mas vem mais um recadinho. Fala para os colegas lá na escola, pessoal. Fala que é legal participar da aula ao vivo também. Mas, né, quem não está conseguindo entrar na aula ao vivo, vai assistir a aula no YouTube, né? Se essa semana é a semana que você está na escola, então assiste em outro horário aí no YouTube. Então, lembrando a vocês, né, que esse momento ao vivo tem a questão do YouTube, e aí nós estamos contando hoje com a Amanda em relação a esse nosso momento de interação, né, com a questão aí de Libras, um assunto que a gente vai falar hoje aqui também, viu, pessoal? Tem aí uma tarefinha hoje sobre a questão aí de Libras. Então, vamos lá, vamos conversar. Então, vocês devem estar notando que nós saímos aí do Setembro Amarelo e hoje, o primeiro dia aí, já começando a questão do Outubro Rosa. É isso, pessoal. E aí a dica que eu dou, um toque que salva vidas. Então, o que é isso, pessoal? É a questão aí do câncer de mama. É um dos tipos de doença que mais acomete as mulheres, que mais mata as mulheres, não só no Brasil como no mundo. E aqui eu vou fazer um apelo a vocês, eu vou fazer um pedido. Né? Vamos levantar essa bandeira do lacinho rosa e vamos pedir, né? Vocês vão conversar com as mães, com as madrinhas, com as avós, para incentivar a fazerem o toque. Fazer aí, olha, vamos para o médico, vamos fazer aí a mamografia. O melhor remédio, gente, é tentar diagnosticar, se for o caso, no início, porque se for tratado no início, essa doença tem cura. Então, esse é o meu apelo e vamos levantar aí essa bandeira, né, contra esse mal que vem acometendo tantas mulheres, não é isso? Então, vocês já podem também conversar aí com a mãe, com a madrinha, com a avó, perguntando, olha, a professora falou que é um toque que salva vidas. É a questão aí da mulher tentar descobrir se encontra algum nódulo ou algo diferente nas mamas. Então, é importante que alguém que já fez, que a médica já orientou, coloque aí para vocês como é que faz isso. E vocês incentivando aí esse pessoal a fazer, viu, pessoal? Vamos lá, ver se já tem aí no postinho de saúde essa campanha aí para a mamografia. Mas vamos continuar. E aí a aula de hoje, né? Qual é o assunto de hoje? Então, hoje nós teremos a questão aí do ouvido. Vamos falar de som e de poluição do som também, ou seja, a poluição sonora. E aí vem um questionamento, vamos começar a movimentar. Eu vi que os professores de educação física mexeram com vocês. Eu vou também mexer. Vocês estão com papel, com caneta? Vamos aí anotar algumas coisas. Então, meu pedido aqui para vocês é em relação a esse tema, né? O ouvido, o som, a propagação do som, né? E aí eu vou pedir a vocês para começarem a escrever.
Quando vocês escutam essas palavras, o que é que vem à sua mente? Eu vou passar aí para a professora Cláudia, que ela vai dar uma dica de como vocês podem fazer essa minha atividade, essa atividade agora junto conosco. Fala aí, Cláudia. Bem, pessoal, essa atividade que a professora está dizendo, com esse tema que nós temos hoje, né? Então, vocês podem anotar num papelzinho também, pensando o que nós vamos falar com esse assunto de hoje que nós estamos vendo, né? Como o som se propaga. Vocês vão vendo aí o que vocês podem colocar, tá certo? E aqui, Andresa está dizendo aqui, Bel, que as mulheres se cuidem, não é? E lembrando a vocês também que os homens, em alguns casos, os homens também podem ter o câncer de mama, principalmente aqueles que usam anabolizantes, hormônios. Então, sempre se liga também que acontece casos de homem também. E hoje, professor, é um Dia Internacional do Idoso. Então, vocês também cuidem dos idosos de vocês, deem amor, carinho, não é? Procure os direitos deles. Então, anotem aí, pessoal, também as perguntas que a professora Isabel, o que vocês imaginam que a gente vai trabalhar hoje. Eu já estou aqui procurando, tá certo? João disse, oxe, eu digo, é isso, João, o homem também pode ter, viu, em alguns casos, então é muito bom. Agora, tem características também hereditárias, viu, além de usar, quem usa anabolizante é predisposto e quem tem com características hereditárias, mas aí todo mundo fica ligado, a prevenção é tudo. Ok, Cláudia, bem lembrado. Cláudia trouxe pra gente aí, gente, ó, a questão do homem, né? Que eu falei tão rapidinho ali na mulher, mas alguns homens também, claro que o número de mulheres é bem mais alto, mas a questão de homens também, a questão hereditária, né? E diante de algumas substâncias que essas pessoas, né, costumam, né, ingerir, costumam tomar, e aí pode trazer complicações. Mas aí veio também a questão, né, que a professora Cláudia disse, gente, hoje é o Dia Internacional do Idoso. E aí, pessoal, vamos dar aquele abraço bem gostoso no idoso que a gente vai encontrar, da nossa família, né? Aquele que está em contato com a gente. Vamos hoje fazer um carinho a mais, né? Porque o Dia do Idoso é todo dia, né? O dia da gente tratar bem, né? Essas pessoas tão maravilhosas que chegaram bem antes da gente e prepararam tudo isso, todo esse mundo aí, né? Em relação à nossa família, principalmente. Mas vamos continuar. Então, para a gente poder conversar, eu quero que vocês prestem atenção aí. Que som é esse, pessoal? Eu estou trazendo algumas imagens, né? E apenas uma delas é que tem som, que está fazendo esse som. Será, professora Cláudia, vê aí se alguém está colocando, se é o trânsito, se é o estádio de futebol, se é a saída aí da escola, ou se é aquela cachoeira. Será que alguém vai colocar algum desses nomes? Eu vou passar, mas se aparecer algum nome, me fala aí, Cláudia, vai dizendo aí pra gente. Então, nosso tema, ouvido e propagação do som. É esse o nosso tema, gente. Mas dentro de ouvido e propagação do som, nós vamos ver a questão da poluição sonora, né? Nós vamos ver como é que esse som se propaga, vamos relembrar, porque nós já estudamos isso em órgãos dos sentidos, pessoal. Então vamos falar um pouquinho. O João falou um pouquinho aqui que é o jogo de futebol, professora. Ah, João está apostando no jogo de futebol. Vamos ver se aparece. Andresa ficou na dúvida. Foi? Foi. Mas vamos lá, depois eu vou falar o que é, viu? Vou esperar mais algumas respostas aí. Então, para situar nessa aula, para saber qual é o caminho que a gente vai seguir, eu trouxe aí 4 situações problema. A primeira, quais as funções do ouvido? Será que você sabe quais são as funções? Depois vem, onde o som se propaga? Depois, quais os sons agradáveis e desagradáveis? E, por fim, quais os danos da poluição sonora? Fiquem atentos, porque durante a nossa aula eu vou continuar a fazer essas perguntas. Vou saber se vocês estão prestando atenção ou não e se vocês conseguem. No finalzinho eu vou chamar, tá? Então, quem quiser anotando alguma dessas respostas no caderno ou numa folhinha de papel, quem quiser usar o chat, pode usar também. Tá ok? Mas uma das perguntas era, né, quais são as funções do nosso ouvido. Então, aí a gente vai ver 2 funções, a audição e o equilíbrio. Então, essa questão aí do equilíbrio é responsabilidade aí do nosso ouvido. Mais precisamente, gente, aonde aí está aparecendo esses círculos azul, né?
aquele círculo azul e vermelho, mostrando para a gente que é aqui na cóclea. É aqui que vai trazer para a gente essa questão do equilíbrio. Tanto aí nessa brincadeira, como na bailarina, como em alguns movimentos de educação física, que vocês vão ver essa questão aí do equilíbrio. Mas a outra é a questão da audição. E eu dividi aí, através de números e com algumas barrinhas de madeira, mostrando a vocês a questão, né, do ouvido externo, do ouvido médio e do ouvido interno. E aí eu vou mostrar a próxima para a gente fazer aí já esse estudo em relação à propagação do som. Gente, eu já conversei com vocês dizendo que o próprio formato da nossa orelha já tem a capacidade de captar os sons, não é isso? Então é chamado também de pavilhão auditivo. E esse pavilhão auditivo, ele capta e o som, ele vai caminhar por esse tubo, né? Que é o meato auditivo externo. Ao passar, vai chegar nessa partezinha verde aqui. Quem seria essa? A questão aí do tímpano. O tímpano é como se fosse um tecido bem esticado. Eu já dei o exemplo aí a vocês em relação ao bombo. E olha o que acontece. No momento que esse som, né, ele faz esse tímpano vibrar, vamos prestar atenção, aí ao vibrar, vai movimentar esses 3 ossículos. O martelo, a bigorna e o estribo. É como se fosse uma engrenagem. Então, quando ela vibra, faz com que essa engrenagem seja ativada. E ao ativar, então aí vai vir a questão, né, da cóclea, vai começar a passar até chegar ao nervo acústico, onde vai ser encaminhado até o nosso cérebro. Lá, o nosso cérebro vai codificar e vai enviar a resposta e a gente vai perceber se aquele som é agradável, se é desagradável, se é conhecido, se é desconhecido, não é isso? Então, é muito importante a gente saber esse percurso também no que diz respeito à nossa audição. Então, vamos continuar. Mas a gente está falando de audição e a gente agora vai conversar um pouquinho sobre som. Olha o que eu trouxe para vocês em relação ao som. O som é uma vibração que se propaga pelo ar em todas as direções. Porém, preste atenção nesse porém, não se propaga no vácuo. Como assim, pessoal? Como é, pessoal, que eu vou dizer que não se propaga no vácuo? Então, para o som se propagar, ele tem que encontrar um obstáculo, um meio material. Então, lá no espaço, quando nós estamos assistindo algum filme que retrata a questão aí do espaço, toda aquela parte de som, né, que a gente vê, que traz suspense, que traz aí a informação do que está acontecendo, foi colocado. Na realidade, não acontece. Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Para ele se propagar, ele tem que encontrar um meio material. Em um outro momento, nós vamos estudar que essa questão do som, eles vão ter ondas. As ondas podem ser mecânicas, que é essa que a gente está falando aqui, e elas podem ser, né, de uma forma diferente, onde não vai acontecer aí a questão aí da propagação do som, que seriam as ondas eletromagnéticas, que vai acontecer aonde? Lá no micro-ondas, na ultrassom, mas isso é um assunto para um outro dia. Hoje a gente vai falar aqui da questão de som e da poluição sonora. Vamos caminhar. Como eu disse, se propaga, né, diante de um obstáculo, de um meio material, que ele pode ser sólido, que pode ser líquido e pode ser gasoso, como é o caso que está acontecendo comigo aqui agora, né? Está se propagando no meio gasoso. No sólido líquido, por uma questão, né, de ter mais obstáculo, ele vai se propagar melhor, ok? Vamos continuar. Mas, pessoal, a gente vai conversar agora sobre as questões dos sons agradáveis e os sons desagradáveis. O que eu tenho para conversar aí com vocês? Eu listei alguns para a gente poder conversar. Primeiro, a questão de músicas. Vamos falar sobre as questões das músicas agradáveis e desagradáveis. E aí vocês vão dizer, professora, vamos listar aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma interação. Cada um vai colocar aí no chat uma música, né, que para você é agradável. Vamos ver se vocês conseguem colocar. Vamos ver aí se vão colocar. E a professora Cláudia, quando eles colocarem, eles vão me dizer aí, né, que seria. Mas eu vou conversar, vou deixar a música aí para vocês irem anotando e vou falar de ruídos, né? Então, os ruídos é muito fácil a gente dizer, que ruído desagradável.
arrastando uma mesa, né? Um barulho aí passando, um caminhão passando aí na frente da sua casa. Que barulho desagradável, que ruído desagradável. Mas a gente vai ver um outro, a questão da buzina. A buzina no trânsito é desagradável. É muito desagradável. Imagina você estudando e aí na frente da sua casa alguém buzinando, chamando alguém da família para sair ou avisando que chegou. Que som desagradável, né, gente? Mas, pessoal, no trânsito, no momento que a gente está dirigindo, uma buzina é um alerta. É alguma coisa que a gente fez um movimento que vai bater, né? É até mesmo um alerta de um motorista alertando o outro diante do que ele está fazendo ou diante do que vai acontecer lá na frente. Então, essa buzina aí, dependendo da situação, eu posso classificá-la como desagradável e agradável quando ela me traz um alerta, quando ela me está chamando a atenção e me ajudando a ficar livre de algum tipo de problema que venha acontecer. Tem a questão aí das sirenes. Professora, sirene, tá? Que sirene, gente? Qual é a sirene que vocês escutam aí? Ah, da ambulância. Ah, a sirene aí dos bombeiros. A sirene da polícia. Então, gente, são avisos sonoros. São alertas, né? Então, na hora que essa sirene está ligada no trânsito, todos os carros eles têm que facilitar a passagem da ambulância, do carro de bombeiro, do carro da polícia. Independente aí. Eu posso estar com pressa, eu posso estar certinho na minha mão, mas se eu escutar, né, vamos dizer assim, esse som, eu tenho que imediatamente puxar o carro, ligar alerta, sinalizar, sair para facilitar. Por uma coincidência, hoje, quando eu vim aqui para a escola, lá na Agamenon Magalhães, eu tive essa sensação, né? Eu tive que sair e aí até tive que parar para que os outros carros que estavam na frente pudessem também facilitar a passagem de uma ambulância. Então, aí, na questão da gente classificar em agradável e desagradável, a gente já para. Agora vamos falar da questão, né? Do vendedor de gás, do vendedor de ovo e de outras coisas mais. Eu vou ter uma reticência para vocês lembrarem aí. Gente, quando eu estava dando aula remota, que passava o carro do ovo, mas eu ficava furiosa, porque eu tinha que parar um pouquinho para poder eles passarem e eu poder voltar à minha aula. Agora, nesse momento foi desagradável. Mas já pensaram naquele momento que eu me planejei para fazer um bolo, para usar bastante ovos, e aí lá vem o carro do ovo, eu desço, olha, feliz, correndo, né? E agora esse som não é mais desagradável. Então a gente tem aí que classificar. Em que momento esse som é agradável ou desagradável? A musiquinha do carro do gás é chata, gente. Mas se eu estiver preparando o almoço, feijão no fogo, com hora, né, para a família almoçar, e acaba o gás, quando eu escuto o barulho do carro do gás, veja que minha alegria, eita, salvou aí meu almoço, vai dar tempo de fazer. Então, e a questão da música? Será que alguém colocou alguma coisa? Não sei. Eu acho que se tivesse alguém colocado, a professora ia chamar. Eles colocaram sons desagradáveis, professora Isabel. Eles colocaram aqui arranhar a unha no quadro, na parede, eles não gostam, um violão desafinado, ranger os dentes. Maíria disse que esse ranger dos dentes ela odeia. E eu botei aqui assim que às vezes é um movimento involuntário, né? A gente tem algumas técnicas que pessoas dormem rangendo os dentes, é o bruxismo, não é? Às vezes situações de estresse, então às vezes são involuntário, não é da vontade da pessoa. E João disse que o carro do ovo, né? Ele não acha desagradável o carro do ovo. E Andresa está dizendo que está tentando escutar a professora e o carro do ovo ainda está passando. Ah, que legal. E Davi disse que quebra-nozes também é um barulho. Eu acho que é um barulho, né? Eu não sei se ele está dizendo a música ou um barulho. Ah, tá. Olha, estão vendo aí que tem gente reclamando aí do carro do ovo, mas se a mãe de vocês, né? Quebra-nozes é uma música agradável para Davi. Ah, legal. Vou até dar uma olhada que música é essa, ver se eu lembro. E na questão das músicas de vocês, né? Dos repertórios de vocês, né, gente? E quando nós, professores, levamos uma música? Então, começar a ver que o professor também, às vezes, leva a música para vocês conhecerem outros ritmos, não é? Outros cantores, outras bandas. É importante também. Mas agora a gente vai falar de poluição sonora. Pessoal,
O que é poluição sonora? Segundo a Organização Mundial de Saúde, diz que, né, essa questão aí da poluição sonora é um conjunto de todos os ruídos provenientes de inúmeras fontes sonoras indesejáveis que provocam perturbações. Então, a poluição sonora tem a ver com as perturbações. E aí, a gente vai saber que existe instrumento, gente, que é colocado na rua, que é colocado dentro de fábricas, que é colocado dentro de, próximo a igrejas, né? E aí, eles têm esse instrumento, tem a capacidade de aferir, de medir, né, os decibéis, que seria aí a unidade para ver como é que está esse som. Então, aí diz que a partir de 60 decibéis, os sons já podem ser considerados ameaças à nossa audição. E aqui digo, o que provoca, Leandro? Dores de cabeça, perda auditiva, cansaço mental e estresse são os principais riscos para a saúde de quem fica exposto à poluição sonora. Então, ficar exposto à poluição sonora, a gente tem que sair, pessoal. A gente tem que sair do lugar. Não pode ficar lá. E aí, em relação aí à questão aí dos decibéis, o que a professora Cláudia tem aí para colaborar com a gente, professora? Bem, professora, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, até 50 decibéis, eles não vão atingir a nossa audição, né? Então, quando a gente viu que até 60, quando é 60, já vai fazer mal à nossa saúde. Quando estamos numa festa, que aquele barulho, a gente vai para casa e aquele barulho ainda está, então ali já atingiu o ouvido da gente, pode causar uma perda de audição, realmente a gente pode começar a se tornar agressivo, porque não está entendendo bem o que as pessoas estão falando, e às vezes as pessoas que estão conosco, elas não entendem e ficam agressivas conosco, porque nós não estamos entendendo o que ela está falando. Então é muito bom ter o cuidado com essa questão desse barulho grande que você possa estar predisposto a ouvir. Legal, Cláudia. É interessante isso também para a gente poder se comportar em relação aos sons da nossa casa, gente. Prestem atenção aí vocês. E aí eu trouxe para vocês uma escala, né, que diz, ó, o som até de 30 decibéis, o som melodioso de uma ave, de uma música, 60 pessoas ali, um grupo conversando, aí aquele grito, né, o barulho do trânsito, e aí a gente está trazendo os aeroportos, onde ali está o maior índice, né, de pessoas que precisam de EPIs, que são toda essa questão dos instrumentos de segurança, protetor auricular, é um fone que vai aí proteger. Então, essa questão é de ter muito cuidado em relação aí ao nível do som. Mas aí, falar do nível do som, o que é que nós temos a dizer aqui? Alguns efeitos da poluição sonora. Então, aqui eu estou trazendo para vocês que essa poluição, elas causam mal para a gente. E aqui eu listei alguns. Perda de atenção e concentração. Então, um barulho muito alto faz com que a gente não se concentre, né? A questão aí da atenção que a gente tem que dar. Às vezes eu fico pensando, vocês estão num local legal aí assistindo a aula? Tem alguém na casa que está vendo outra coisa, né? Você está no celular e tem alguém assistindo TV e o som está alto, tem alguém escutando música ou até mesmo cantando alto. Vejam aí, pessoal, conversa com a família, faz um acordo para o horário da aula. Queda de rendimento escolar e do trabalho. Então, veja a questão aí dessa poluição. O estresse, a agressividade, dores de cabeça, aumenta a pressão arterial, causa insônia, perda de memória e até depressão. Então, vamos ver aí essa questão da poluição sonora. E aí, o que é que você, professora Cláudia, tem a falar para a gente sobre esses efeitos da poluição sonora? Esses efeitos da poluição sonora, além de todos esses males, né, que podem causar, pode aumentar o colesterol também, como aumenta a pressão, então afeta todo o metabolismo, também causando muita dificuldade da escuta. E aqui, nós estamos vendo aqui, a Aline está dizendo um grito bem fino também, é ruim. Davi está dizendo que na casa dele só estão conversando, né? E Andresa disse que está tocando música. Maria está dizendo que está assistindo a aula, mas a mãe está dormindo, então não tem nenhum som. Então, Maria está assistindo bem tranquila, sem outro som que vá afetar a aprendizagem dela. E existem pessoas que têm realmente dificuldade de concentração, né, professora? Tem gente que qualquer barulho já desconcentra, outros não.
porque cada um é de um jeito. Mas aí é importante, né, que vocês tenham esse cuidado realmente na escuta, como vai fazer, como está o ambiente para vocês assistirem a aula e os ambientes também que vocês frequentam para não atingir a audição de vocês. Pessoal, e é muito importante a gente ter determinados cuidados, evitar, né, colocar cotonetes, objetos pontiagudos, sons altos, passar muito tempo com os fones. Prestem atenção. Mas aí agora a gente já vai falar de Libras, né? Que ontem fizemos aqui uma grande homenagem para todos os intérpretes de Libra aqui da nossa escola, dizendo como eles são importantes, fazendo essa comunicação. E aqui eu quero dizer a vocês, né, que Libras é uma língua de sinal brasileira. Foi construída aqui. E o grande objetivo dessa língua é a questão aí de aproximar, de fazer com que essas pessoas, né, que apresentam a surdez, elas possam participar da nossa aula, participar do culto, participar de festas, através dessa comunicação. E aí eu estou trazendo aqui para vocês, bem rapidinho, né, falando do alfabeto, porque eu tenho aí um grande desafio. Ah, pessoal, aqui está uma parte do nosso time, né? O nosso time aí, né, de intérpretes de Libra da nossa escola. Aqui eu também coloquei uma foto que eles ficam aí, olha, nessa parede verde, para que não fique nada atrapalhando aí a visão de vocês e que vocês possam ver só realmente o intérprete falando. Aqui eu estou colocando como atividade o seguinte: vocês vão pesquisar, né, a questão aí do alfabeto em Libras e vão colocar aí o nome de vocês. Esse aqui é o meu sinal, né? Foi um surdo que me deu esse sinal. E aí eu quero também que vocês aprendam alguns cumprimentos. E para isso, pessoal, eu vou colocar na descrição, né, dessa aula, lá no YouTube, alguns locais que vocês podem encontrar essa questão. Rapidinho aí, professora Cláudia, se despede aí dos nossos alunos por conta aqui do nosso tempo. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom estar com vocês. Vocês participaram muito, é uma grande alegria para a gente, vocês estarem aqui interagindo e participando sempre, dando muitas notícias. Já estão dando tchau a gente. A Aline está dando tchau à professora Cláudia, a professora Isabel, que está coordenando a aula sempre. Então, isso é muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Não esquece aí da atividade. Aguardo vocês na próxima aula.